Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Já venho aqui com a leiturinha de mais uma palavra ao seu coração. Palavra essa que você encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo do 1 a seguir. Essa palavra já tem como título: Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Glória a Deus. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai. E acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vós levei sobre asas de águia, e vós trouxe a mim. Glória a Deus. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardares o meu conserto, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Glória a Deus. E vós me sereis reino e sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creia eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai vós que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Que seja animal, que seja homem, não viverá soando a buzina longamente. Então subiram o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estais prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte,
e uma espessa nuvem, e um sumido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se aos pés do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descerá sobre eles em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de um forno, e todo o monte tremiam grandemente. E o sumido da buzina iam crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o sumo do monte, chamou o Senhor a Moisés ao sumo do monte. E Moisés subiu e disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto: glorificado seja o nome santo do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Salvador. Meus queridos, amados amigos e irmãos, linda mensagem essa, no livro de Êxodo, capítulo 19, onde Deus fala com Moisés no Monte Sinai. E hoje Deus fala comigo e fala com você através dessa palavra. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como é que está o seu dia. Mas eu quero te dizer que como o Senhor falou com Moisés, se você abrir a sua mente e o seu coração, o Senhor falará com você também, através dessa palavra. Pois é uma palavra muito linda mesmo, meus amados. Eu quero dizer para você que talvez se encontre aí cansado, oprimido e sobrecarregado. Eu quero deixar aqui alguns pontos referentes a essa mensagem. Deserto de Sinai. O capítulo 19 relata como Deus estabeleceu seu concerto com o povo de Israel no Monte Sinai. E uma continuação do concerto de Deus com Abraão e com seus descendentes. Vê lá em Gênesis 15, 6, 18. Glorificado seja Deus. Esse concerto bascava-se na reconciliação de Israel com Deus, já ocorrida e na sua comunhão continua com Ele, definia as condições segundo as quais Israel continuaria sendo a possessão preciosa e querida de Deus. Continuaria na sua benção e executaria a sua vontade para a nação. Glorificado seja Deus. Esse é o ponto referente aqui ao versículo 1. O desígnio de
Deus era que Israel fosse um povo impar, escolhido e separado para ele, para o propósito já mencionado. O povo devia corresponder em obediência e gratidão a Deus e procurar obedecer aos seus mandamentos, além de oferecer os sacrifícios determinados no concerto com Deus. Como resultado, os israelitas continuariam sendo o povo especial de Deus. Meus amados, que ponto lindo, que ponto maravilhoso referente aqui ao versículo 1. Os desígnios de Deus era que Israel fosse um povo impar, um povo escolhido, um povo separado, um povo que ele queria para o propósito dele, com gratidão, queria que as pessoas fossem gratas a ele, desviasse do mal, cooperasse com a obediência, cooperasse com o amor, cooperasse com a fidelidade, cooperasse com a sua palavra. Deus é maravilhoso em tudo e em todas as coisas. Era isso que ele queria e é isso que ele quer para nós como descendente dessas nações. O Senhor quer que nós sejam obedientes, o Senhor quer que nós busquem a Ele em espírito e em verdade. O Senhor quer que nós estejamos sempre buscando a face do Senhor. Porque o reino de Deus está próximo. A vinda do Senhor Jesus Cristo está próximo. E você, eu e você, nós somos um povo separado. Nós somos um povo escolhido desde o ventre de nossas mães. Não queira ficar de fora, mas ouça o que a palavra diz. O povo devia corresponder em obediência e em gratidão a Deus e procurar obedecer aos seus mandamentos, além de oferecer sacrifício determinados no concerto com Deus. Como resultado, os israelitas continuariam sendo o povo especial de Deus. Aleluia. Um reino de sacerdotes, santo, puros. Glorificado seja Deus. É isso que o Senhor quer. Era isso que o Senhor queria para Israel e é isso que o Senhor quer para nós. Pois nós somos descendentes dessas gerações passadas. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Que nós sejamos um povo separado, um povo escolhido. Um povo a qual Ele escolheu desde o ventre de nossas mães. Quantas pessoas tem aí que não querem aceitar o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida? Muitos dizem, eu já tenho Deus. Quando nós vamos levar a mensagem de Jesus, muitos dizem, eu já tenho Deus. Mas não quer aceitar o Filho como Senhor e Salvador. Porque o Filho falou que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O ponto referente ao versículo 4. Assim como as águias mães põem os filhos sobre as asas para evitar sua queda fatal enquanto aprendem a voar, assim também Deus estava cuidando de Israel e trazendo o não apenas ao Sinai, mas a si mesmo. A expressão acima demonstra o amor de Deus por Israel e servir como base. Isso serve de base da sua obediência a Ele e das suas obrigações diante dEle, segundo o conceito. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer para todos nós, meus amados. É que nós sejamos um povo separado, um povo escolhido. Que cada um de nós aprenda a voar como águia nas asas do Senhor nosso Deus. Porque aqui está a palavra do Senhor nos ensinando.
Eu sei que é difícil, meus amados. Servir a Deus não é fácil, mas se nós se esforçar, o Senhor nosso Deus vê o nosso esforço. E se nós nem ao menos se esforçar, o que será de nós? Um ponto referente aqui ao versículo 5. Ouça com atenção que esse ponto aqui é maravilhoso. A eleição continua de Israel. Como o povo de Deus dependia da condição prévia desse povo obedecer-lhe como seu Senhor, este fato aparece na forma condicional-se então deste versículo. E Deus esperava que essa obediência tão essencial para ele cumprisse seu propósito futuro para com o seu povo. Parte-se de corações cheios de gratidão, reconhecendo o seu amor e cuidado por ele, revelando principalmente quando ele os redimiu do Egito. Meus amados, aqui, nesse ponto referente aqui, o Senhor queria mostrar para eles o amor, o cuidado por cada um daqueles filhos de Israel. O Senhor trouxe eles ao monte, não só para o monte, mas para que eles entendessem qual o propósito de Deus na vida deles ali naquele monte, que era servir a Ele em espírito e em verdade, em obediência, em sacrifício. Qual tem sido o sacrifício que você tem feito para agradar ao nosso Criador? Eu tenho feito muito sacrifício, mas ainda são poucos o que eu faço. Anterior, glorificado. O princípio da obediência a Deus é também um elemento essencial em nosso relacionamento com Cristo, no novo conceito. Glorificado seja Deus. Israel seria a possessão preciosa do próprio Deus. Conquistou todas as nações, respondem. Conquanto todas as nações respondem perante Deus como seu Cristo, Israel teria um relacionamento muito especial com Deus, porque ele era seu Redentor. Esse propósito para Israel prenunciava o propósito de Deus para a igreja. Oh, aleluia! Meus amados, o propósito de Deus para com todo o povo de Israel era que lhe servisse em espírito e em verdade, que a buscassem, que fosse obediente. E ali ele queria que ele se relacionasse com ele. Deus queria que todos eles vivessem em comunhão, se relacionassem, viver em comunhão com Deus, em obediência, em espírito, em verdade, como num casamento. O que um casamento requer? Casamento requer a união, a compreensão, o amor, a alegria, os cuidados. É assim que Deus faz com cada um de nós. E é assim que Deus faz, que Deus quer que nós façamos para com Ele também. Que nós seja amoroso para com Ele e para com o nosso próximo. Amando a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas, e amando o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que Deus quer. Um ponto referente ao versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Como parte do propósito de Deus para os israelitas, ao tirá-los do Egito, ele
deviam ser um reino sacerdotal, e separados e consagrados ao serviço de Deus. E uma nação santa, da mesma forma os crentes devem ser um reino de sacerdotes. Oh, aleluia! E um povo santo, e um povo separado do modo ímpio de vida do mundo e que anda nos caminhos justos de Deus e na sua santa vontade. Sobre o significado de santo, vê o estudo a santificação. Glorificado seja Deus. Página 1939. Glorificado seja Deus. Meus amados, mais um ponto referente aqui, onde Deus fala de separação. Nesse ponto aqui, a palavra vai falar mais uma vez em separação. Que quando nós aceitamos Jesus, nós estamos separados do mundo. Separado para quê? Para fazer a diferença. Nós temos visto pessoas que aceitam a Jesus e se separam de todos, se achando perfeito acima de tudo e acima de todas as coisas. Aqui a palavra separação, o Senhor está falando separado da impureza, separado do pecado. Não é se afastar de pessoas a qual precisam do seu apoio, da sua palavra, dos seus cuidados. Tem pessoas que se acham superiores porque aceitaram a Jesus. Se acham submissos a tudo e a todas as coisas. Jesus ia para onde? Jesus ouvia quem? Jesus ouvia os necessitados. Jesus buscava os necessitados. Então, quando faz essa palavra que vem falando aqui no Velho Testamento, ela fala de separação, um povo separado, mas é um povo separado do pecado, um povo separado das coisas mundanas. Hoje nós vemos pessoas dentro da igreja pregando a melhor palavra, levando a melhor mensagem. Quando sai da igreja que passa pelos simples irmãos, ele vira a cara para o outro lado. Eu estou dizendo isso não é só obreiros, nós vemos pessoas que se dizem pastores, que sabe quem é você, vê a sua caminhada e quando lhe vê, porque você não faz parte do ministério dele, vira as costas. Jesus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. O Senhor nosso Deus está falando de separação, mas é separação de coisas imundas. Nós somos a igreja de Deus. E a igreja de Deus é para viver em comunhão, em união. Não porque fulano é de placa tal, fulano é de placa tal. Não. Deus não quer isso. Deus não quer isso. A mensagem vai falar lá em... Não me recordo agora o versículo e o capítulo. Mas a palavra vai dizer que os discípulos chegaram, Senhor, estão ali curando, fazendo milagre em teu nome. O que nós faz? Nós vamos lá e expulsam eles? Jesus disse, não, aquele que não é contra nós é por nós. Isso foi o próprio Jesus dizendo, aquele que não é contra nós é por nós. Se eu nunca lhe fiz mal, se eu nunca te tratei mal, se você nunca tratou mal alguém, só porque a pessoa é de uma determinada denominação, isso não quer dizer que ele tem a obrigação de não cumprimentar aquela outra
pessoal de outras congregações. Porque a igreja é eu e você. Nós somos um povo separado e escolhido para ter união, para ter harmonia. Jesus estava, volto a afirmar, Jesus estava sempre no meio de necessitado. Jesus era rodeado de pessoas necessitadas, de pessoas que queriam ver e ouvir, porque só ele tinha a palavra. Quando ele perguntou a Pedro se Pedro queria ir com os outros, aqueles que não serviam, Pedro disse: Senhor, para onde irei eu, se tu tens as palavras? Quantas vezes pessoas procuram nós? Às vezes a pessoa tem vergonha de chegar em você e verdadeiramente se expressar que está precisando de uma oração, que está precisando de algo. Mas a pessoa vem porque tem medo da resposta, porque muitos só ora por outra pessoa. Eu vou orar por você, mas você tem que se converter, você tem que aceitar a Jesus. Não, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Jesus mandou nós pregar, Jesus não mandou nós arrastar pessoas para a igreja, para a casa do Senhor e dizer você tem que ser crente, não. Jesus mandou nós ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes uma pessoa vem pedindo uma oração e a pessoa já quer que ela seja crente, já quer que ela renuncie naquela hora. Mas muitas das vezes nem nós mesmos renunciemos os nossos desejos carnais. E por que nós queremos pegar a mão da pessoa e levar a pulso? Não. Jesus mandou nós ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado e permanecer será salvo. Quando o Senhor disse isso, o Senhor disse isso. É para mim também, é para você que é um líder, que é um pastor. É para você também. Jesus não faz exceções de pessoas. Quantos mendigos, quantos leprosos. Isso é só o que está escrito. E aquelas histórias que não está escrita, que não ficou escrita. Quantos mendigos, quantos leprosos se aproximavam. Talvez, muitas das vezes, chegue na igreja simplesinho, com a roupinha, fica todo mundo te olhando. Por quê? Porque você está simples. Às vezes as pessoas ali se acham superior a tudo e a todos. Não se achem assim. Jesus não quer isso. Jesus não se agrada de superioridade. A superioridade é de Deus. Quando os homens chamavam Jesus de bom, Jesus dizia o quê? Não há um bom senão Deus. Não há um bom senão Deus. É só Deus que é bom. Amém, meus irmãos? Mais um ponto referente aqui ao o versículo 16 do capítulo 19 de Êxodo. Glórias a Deus. As manifestações espantosas presentes à visitação de Deus tinham vários propósitos. Demonstra a santidade, poder e transcendência de Deus. Inspirar fé em Deus é firmar a autoridade de ser servos. Moisés comunica o temor de Deus no coração das pessoas, para que não pequem. Conscientizar fortemente o povo de que resultará em julgamento e morte a desobediência deliberada a Deus. A desobediência a Deus nos leva à morte. Quantas vezes somos nós desobedientes? E muitas das vezes nós vamos morrendo espiritualmente. Muitas das vezes nós não morremos carnalmente, mas nós vamos morrendo espiritualmente por causa da nossa desobediência ao nosso Criador. Quantas vezes nós vemos pessoas bem usadas por Deus
e de repentemente nós vemos aquela pessoa cabisbaixo. Por quê? Porque vai morrendo espiritualmente. Não pare de orar, não pare de se comunicar com Deus. Não pare de se comunicar. Porque o comunicamento, a nossa oração, é como um balde de água em uma árvore que está 4, 5 dias sem água no pezinho dela, no tronco dela. Mesmo assim é nós quando ficamos sem orar a Deus. Você que tem árvore, que tem planta em sua casa, deixe uma planta 2 ou 3 dias. Isso eu estou falando de mim, viu? Deixe uma planta 2 ou 3 dias sem água, para você ver como ela vai ficar. Mesmo assim é eu e você quando ficamos longe do nosso Criador, sem conversar com Ele, sem expressar as nossas dores, as nossas angústias, as nossas culpas, as nossas falhas, as nossas decepções. Mesmo assim, é uma plantazinha, você, dona de casa, que tem uma planta, que tem os seus vasos de planta. Deixe o seu vaso de planta sem aguar 3 dias para você ver como ela fica. Mesmo assim é você sem a comunhão com Deus. Mesmo assim é eu. Quando eu digo você, eu me refiro a mim também. É para mim essa palavra, é para nós. Amém? Meus amados, até aqui me usou o Senhor. Glorificado seja Deus. O vídeo estendeu um pouquinho, mas é porque a palavra é maravilhosa. Glorificado seja Deus por essa mensagem. Pai querido, Pai amado, graças te dou por essa mensagem. Graças te dou por essa palavra, Pai. Pai, chega com essa palavra onde eu não posso chegar, meu Pai. Meu papai querido, abençoa cada um que se encontra enfermo, meu Pai. Chega curando, chega libertando. Pai, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega no lado dos idosos. Chega, Pai, na casa onde tem contenda, onde tem dor, onde tem angústia. Chega, papai querido, curando e libertando. Oh, meu querido Deus, chega na vida daquela pessoa que se encontra em depressão. Oh, meu papai querido, chega na vida daquelas pessoas que têm me pedido orações. Chega, papai querido, abençoando, protegendo e libertando eles. Em nome de Jesus, Pai. Eu me apresento diante de Ti, apresento esse bairro, essa rua, essa cidade. Te apresento todos os moradores, te apresento os meus vizinhos. Que o Senhor faça um milagre na vida dos meus vizinhos. Abençoa todos eles em nome de Jesus. Abençoa meu Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glorificado seja Deus pela vida e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Amém? Glórias a Deus pela vida e por